Overlord, Volume 9, O Magic Caster da Destruição, Capítulo 01, Uma Guerra de Palavras, Parte 5. A estrutura da carruagem não havia mudado entre a viagem de ida e volta de Nazarick, mas, por alguma razão, todos os ligeiros solavancos e brechas ao longo do caminho pareciam ampliados. Talvez tenha sido por causa da atmosfera sombria no interior da carruagem. Ou talvez fosse porque as pessoas que ocupavam o vagão haviam mudado. As tropas escoltando-as a Nazarick eram compostas por homens da primeira legião. Os escoltandos de Nazarick eram da segunda legião. No lugar de Fluder estava um dos seus discípulos. No lugar de Lone estava um de seus escribas. Os dois ocupantes originais da carruagem que ficaram foram Jerkniv e Basivod. Fluder não estava aqui porque queria discutir o que viu com seus discípulos. Em seu lugar, ele enviara um de seus acólitos para ocupar seu lugar na carruagem de Jerkniv. Embora o acólito fosse habilidoso, ainda estava muito longe de seu mestre. Com toda a probabilidade, a discussão na carruagem de Fluder provavelmente estava em uma intensidade febril. O humor em sua carruagem provavelmente seria o oposto disso. Na carruagem de Jerkniv, só havia silêncio. Um clima sombrio enchia a carruagem. Aquele que fizera assim fora o próprio Jerkniv. Seu rosto era duro e sua expressão amarga, como se ele tivesse mastigado uma raiz de lótus. O homem que era conhecido e temido como o Imperador Sangrento era um homem que tipicamente usava um sorriso fino no rosto. Na verdade, essa expressão foi cuidadosamente ensaiada. Isso porque ele teve que cultivar a impressão de um forte imperador entre seu povo. Uma pessoa que permaneceu acima de todas as outras tem que causar uma impressão marcante em todos, caso contrário, causaria desconforto entre aqueles que o seguiam. No entanto, parecia que Basivod, que conhecia Jerkniv melhor entre essas três pessoas, nunca tinha visto esse olhar no rosto de Jerkniv. Todos os presentes sabiam disso, razão pela qual ficavam quietos e permaneciam em seus lugares. Mesmo que ele o sentisse olhando para ele, Jerkniv não planejava dizer nada. A razão para isso era muito clara. Ou melhor, se alguém pudesse pensar em qualquer outra coisa, Jerkniv iria abrir a cabeça da pessoa para ver o que havia dentro. As possibilidades são, ele encontraria um cérebro do tamanho de sua unha mindinho. A grande tumba de Nazarick, na verdade, chamá-la de tumba era totalmente inadequado. Esse é o castelo de um rei demônio. Aqueles seres assustadores e além deles. O espectro da morte, que estava em um trono. E não foi apenas medo que eles sentiram. Eles tinham visto uma miríade de luxos, arquitetura brilhante e todo tipo de decoração. Ninguém poderia permanecer desorientado por isso. Jerkniv poderia facilmente prever as dificuldades que seu país teria, em face daquele ser que possuía poder militar e econômico superlativo, entre outras coisas. Se o líder de um país fosse forte, ele daria ao seu povo uma sensação de segurança. Por mais forte que fosse um país, ser conduzido por uma ovelha só o encheria de desconforto. Felizmente, o império era um leão por completo. E então, de repente, um dragão apareceu diante deles. Como os cidadãos do império se sentiriam sobre isso? Jerkniv ficou olhando para as mãos, que estavam tão apertadas que toda a cor havia desaparecido delas. Não, ainda não acabou. Nossa derrota ainda não foi decidida. Jerkniv sorriu. Era um sorriso que se encaixava no nome do Imperador Sangrento. Talvez estivessem esperando o retorno daquele sorriso zombeteiro, mas um sentimento de alívio se apoderou de cada um de seus subordinados. Ao ver a reação deles, seu sorriso ficou mais e mais genuíno. Não me encare tanto. Você não está perdendo seu foco aqui. Vossa Majestade. As três vozes se sobrepuseram. Havia indícios de alegria dentro deles, alegria que seu imperador tinha voltado para eles. Quando Jerkniv percebeu o que deveria estar fazendo, assentiu vigorosamente. Para começar, gostaria de confirmar se todos se sentem da mesma maneira sobre esse lugar. Se alguém tiver uma opinião diferente, sinta-se à vontade para fazê-lo. Quem sabe, eu posso ser quem entendeu errado.
Bem, então, suponho que devemos começar com a coisa mais importante, o que todos pensam do governante da grande tumba de Nazarick, Ainzo Algovn. Jirkniv deliberadamente disse o nome daquele monstro incrível um tom mais lento que o normal. Ainzo Algovn é um monstro entre os monstros e que pode facilmente criar Desknigt. Se nós o fizermos de inimigo, o Império provavelmente será destruído. No entanto, mesmo que não antagonizemos, há uma chance de que ele possa nos matar de qualquer maneira, porque ele é um Undead, e esses se alegram com isso. Alguém discorda? Não. É como Vossa Majestade diz. Ah, nós concordamos, então. Para acrescentar a isso, não acho que podemos vencê-lo com o poder da humanidade. Francamente falando, eu não acho que nós poderíamos sequer nos aproximar dele, mesmo se nós reuníssemos todos os exércitos do Império. Depois de receber 3 respostas semelhantes, Jirkniv continuou falando. Além disso, posso sentir que, como um governante absoluto, ele possui um encanto que é próprio de um rei. Ah, sim, a presença dele era realmente formidável. Parecia que ele era mais carismático do que um nosso imperador. Basivou de dono. Está bem. Isso é um fato. O mais assustador é que ele disse apenas uma frase. A partir dessa frase, pude sentir a imensa pressão de um tirano. Vocês estão fazendo muito barulho. Silêncio era isso. Jirkniv assinou levemente para o escriba. Essa foi sem dúvida a atitude que Ainzo Algovn adotou como rei da grande tumba de Nazarick. E também, a coisa mais assustadora sobre esse monstro é a maneira que ele pensa. Ele é um tipo raro de intrigante cujo movimento é feito com um propósito. Vocês aí, não fiquem surpresos. Pense nisso. Ele provavelmente previu o fluxo de tudo que discutimos até agora. Caso contrário, por que ele nos libertaria tão facilmente? Um adversário com tanto poder, que não usa músculos, mas sim o cérebro. Ele não é um mero ignorante cheio de poder. Essa era a parte mais problemática sobre ele. Depois disso, vamos falar sobre seus seguidores. O que vocês pensam deles? Desta vez, ele empurrou seus subordinados para suas opiniões. Os que estão perto dele provavelmente eram seus ajudantes próximos. E a mulher de asas negras ao lado dele, ela deveria ser a rainha dele, não? Parecia assim, pela atitude dela. A beleza de cair o queixo em um vestido branco. Mesmo que não houvesse bondade no sorriso fino que ela usava, ainda possuía um encanto que movia o coração dos homens. Dada sua beleza, certamente haveria muitos homens que seriam consumidos pelo desejo de ver aquele sorriso dirigido a eles. Quanto às asas negras na cintura, podia-se dizer que não eram itens mágicos ou peças de roupa. A principal razão era porque elas eram muito naturais. Embora houvesse humanos com asas e outras espécies aladas neste mundo, ela provavelmente deveria ser um demônio, um de fora deste mundo, Jirkniv pensou. Ela pode muito bem ser. Acho que é possível que ela seja a esposa de Ainzo Algovn. Se ela é sua esposa, então, como devo colocar isso, é apenas o rosto dele feito de ossos. Ou ele está usando uma máscara. Algo assim. Ainda assim, apesar das palavras de Jirkniv, nenhum deles sentiu que era uma máscara, e eles também não acharam que fosse uma ilusão. E há também Demiurge, que pode controlar as pessoas com sua voz, ele é um bardo. Talvez ele seja bom em cantar porque é um sapo. Os bardos poderiam usar performances com instrumentos musicais para produzir efeitos mágicos. O poder do Demiurge para controlar as pessoas através de palavras era muito semelhante a isso. Além disso, ele também tinha ouvido falar que fadas chamadas Lorelei tinham uma habilidade similar à dele. No entanto, esse homem não era nada igual aos belos seres que eram fádicos. Ele estava absolutamente certo disso. Ah, entendo. Um bardo. Isso soa bastante similar. E também havia um inseto gigantesco, acredito. O que era aquilo? Embora eu ache que possa ser algum tipo de espécie de inseto, eu não sei muito sobre isso. Pode ser um híbrido de homem e formiga, então eu acho que você seria mais bem servido perguntando a um mestre sobre isso. O mundo era enorme. Havia muitas espécies que não eram amplamente conhecidas, e algumas delas podiam sofrer mutações espontâneas.
Além disso, de acordo com as lendas, os reis monstros eram conhecidos por serem mais desenvolvidos do que o normal. Era semelhante a como a formiga rainha era diferente das formigas operárias. Jirkniv achou que era uma possibilidade. Nesse caso, os restantes são a garota de cabelos prateados e as irmãs elfas negras. Deixando as duas últimas de lado, quem é a primeira? A julgar pelos peitos enormes dela, ela poderia ser uma concubina. O riso encheu a carruagem com o comentário de Bazivold. Ah, bem, se ela fosse apenas uma concubina, então ela não estaria lá, não? Ela provavelmente é tão forte quanto as irmãs elfas negras. Ei, eu acho que você está entendendo errado. As palavras de Bazivold foram infundidas com seriedade. É verdade que, provavelmente, os mais próximos daquele monstro Ainz provavelmente são seus ajudantes. No entanto, isso não significa que eles sejam todos fortes. Pense nisso. Se o único critério para ser o seguidor de Vossa Majestade fosse a força, e ele se cercou de uma centena de pessoas como eu, você não acha que o governo iria desmoronar em pouco tempo? Simplificando, ela foi escolhida para ser sua seguidora por outras razões além da força. Talvez ela seja uma concubina muito inteligente. Talvez ela sozinha consiga lidar com os assuntos daquela fortaleza que chamam de tumba. Respostas de entendo vieram de todos. Jirkniv sentiu que tinha razão. Como a atenção deles tinha sido roubada pelo poder de Ainz ou Algoth, eles observaram como ela estava alinhada com as elfas negras e automaticamente concluíram que a garota de cabelos prateados era um ser forte. Claro, seria assustador se outra pessoa tivesse o mesmo poder que as elfas negras. No entanto, ser levado a uma conclusão falsa por preconceito anterior também era uma coisa ruim. Provavelmente é isso, disse Jirkniv enquanto olhava para seus subordinados. E completou: eu considerei isso sozinho. Pensando nisso, ficaria um pouco aliviado se todos os seus seguidores fossem Undead, mas parece que ele reuniu todos os tipos de monstros sob seu comando. Bem, ao invés de chamá-lo de galeria de monstros, parece mais uma riqueza de talentos. Jirkniv não pôde deixar de sorrir pelas palavras contundentes de Bazivold. De fato, nós provavelmente deveríamos tentar aprender mais sobre esses seres. Além disso, há a questão da grandeza dessa fortaleza. Certamente deve existir algo escrito sobre um lugar tão grandioso. Lamentavelmente, não sei nada sobre isso. Quando voltarmos à capital, vou começar a investigá-lo imediatamente, começando com mitos e lendas. Jirkniv aceitou graciosamente o pedido de desculpas do acólito. Ah, eu vou deixar isso para você. Há mais alguma coisa que esquecemos? Eu sinceramente não posso acreditar que um monstro tão perverso possa criar um domínio tão imponente. Você achou alguma coisa que pudesse ser uma pista? O que quero dizer é, no passado alguma tumba foi realmente construída naquela região? Não houve resposta. O que significava que todos estavam se perguntando a mesma coisa. Eles não podiam descartar completamente a possibilidade de que a fortaleza tivesse se teleportado de algum outro lugar, possivelmente outro mundo conhecido como Reino Demoníaco, para um lugar sob aquela tumba. Ou melhor, isso era mais fácil de engolir. Não vamos conseguir uma resposta. Como eu pensava, simplesmente não temos informações suficientes. Tudo que podemos fazer é espremer o máximo que pudermos de Vermilion, que está lá, e do sujeito que está vindo para o Império. Entenderam? Claro. Vamos tentar não tornar a oposição hostil ou suspeita. Não há como tentar aqui. A força do inimigo é esmagadoramente superior à nossa. Você precisa se mover com cuidado para não romper a falsa aliança que temos. Quando o escriba baixou a cabeça, Jirkniv de repente sentiu o peso escorregar de seus ombros. Fizemos uma coisa ruim para as pessoas que trouxemos, não é? Talvez fosse por isso que ele trouxesse as meninas que não tinham sido libertadas desde que haviam sido acomodadas nas carruagens. Originalmente, as meninas seriam oferecidas a Ainz ou Algoth para amarrá-lo ao Império. O sexo era uma arma universal em qualquer lugar ou época.
Talvez as agências de inteligência imperiais devessem ter preparado um pote de mel profissional, mas como o uso da investigação mágica poderia potencialmente complicar as coisas, em vez disso elas haviam escolhido meninas puras e inocentes. Embora eu ache que isso é desrespeito à coragem que elas reuniram para se despedir de suas famílias, não acha que elas deveriam ficar felizes com isso? Você acha? Ser capaz de conquistar o amor daquele monstro é algo impressionante. Qualquer mulher que de bom grado fizesse amor com tal monstro seria muito corajosa. Bazivold estava insinuando que tais pessoas não existiam, mas essa era uma maneira ingênua de pensar. Jirkniv poderia atestar com segurança que, estando completamente familiarizado com as batalhas secretas que as mulheres lutavam, sua mãe envenenando seu próprio marido era um bom exemplo. As mulheres são mais corajosas do que os homens, pensam e agem pela paixão e pelo ganho. Não deve haver escassez de mulheres por aí que estejam dispostas a oferecer seus corpos a esse rei esqueleto. Nesse sentido, somos os que devem ser felizes agora. Afinal, uma delas poderia dizer ao Ainz ou ao Govn que ameaçamos matá-las assim como suas famílias, se elas negassem. Embora a única resposta às suas palavras fossem sorrisos amargos, Jirkniv acreditava que isso poderia realmente acontecer. As reformas de Jirkniv, impulsionadas pelo poder autocrático, fizeram dele o inimigo dos nobres que ele havia deslocado. Claro, ele tinha seus aliados, mas na verdade, as pessoas em quem ele realmente podia confiar eram apenas alguns de seus assessores próximos e seu mentor, Flubber. De repente, uma pergunta o atingiu como uma pena caindo levemente no ar. Foi sobre Flubber. Não apenas Flubber era seu mentor, mas ele também era um pilar do Império e seu trunfo. Ele era um homem que até mesmo Jirkniv reverenciava como o maior herói do Império. Jirkniv estava bem ciente de que, por baixo de seu rosto de sábio, havia um desejo quase fanático de explorar as profundezas da magia. Foi por causa desse desejo que ele teve suas dúvidas. Isso fora muito diferente de Flubber. Ainz Govn era um grande Magic Caster que superava Flubber. Ele poderia criar sem esforço os 10 Knigets que Flubber nem poderia controlar. Então, por que ele não disse nada e deixou a tumba junto com Jirkniv? Se fosse o velhote de sempre, ele provavelmente imploraria aquele monstro perverso por conhecimento mágico, certo? Ele iria genuflexionar diante dele e oferecer tudo. Isso soou como o que teria acontecido. Todos haviam se ajoelhado diante de Demiurge naquela época. No entanto, pode ter sido apenas uma distração para focar sua atenção nessa situação bizarra, enquanto ele usava a oportunidade de realizar algum tipo de controle mental em Flubber. Ele não podia imaginar Ainz Govn desejando tomar Flubber como um servo. Embora Flubber fosse o trunfo do Império, quando comparado ao poder daquele monstro, ele era pouco mais que uma partícula de poeira. No entanto, o conhecimento acumulado de Flubber era valioso por si só. Além disso, se ele pudesse assumir o controle de Flubber, o poder militar do Império despencaria, e eles perderiam sua melhor arma contra Ainz Govn. Seria como colocar uma coleira em um escravo. Será o caso. O velhote não disse nada, foi porque ele já sabia de tudo. Ele sabia sobre o poder de Ainz Govn de antemão. Naquele momento, o choque passou por ele como um raio. Ele começou a soar frio. Majestade? Vossa Majestade? O senhor não parece bem, está passando mal. Vamos chamar um sacerdote. Não há necessidade. E? Eu disse, não há necessidade. É isso mesmo, não precisa. Jirkniv olhou para seus subordinados em pânico e mais uma vez foi consumido em um turbilhão de contemplação. Estou com medo? Eu? Sua mente era uma bagunça caótica, e ele não conseguia separar seus pensamentos. Ou melhor, era mais como se ele não quisesse pensar naqueles pensamentos e estivesse tentando evitar contemplá-los. Não. Se eu fugir disso agora, isso só nos causará um desastre. Acalme-se. Eu tenho que me acalmar. Eu tenho que me acalmar e pensar. Jirkniv continuou a ponderar a questão enquanto se banhava em olhares curiosos. Para começar, vamos considerar o velhote.
Assumindo que Velhote já sabia sobre o poder de Ainz ou algo, não, se ele soubesse sobre seu poder, então suas ações estranhas poderiam ser facilmente explicadas. Então o Velhote tem algum tipo de acordo secreto a Conte, sendo com esse monstro, impossível. A menos que Jirkniv não tinha energia para se preocupar com os olhares chocados nos rostos de seus subordinados. Não, isso não está certo, Jirkniv. Quando o Velhote viu Desknigt, aquele medo no rosto dele era genuíno. O que prova que ele não sabia sobre o poder de Ainz ou algo, ou não. Talvez, o que o Velhote, Fluder não sabia era a capacidade daquele sujeito de controlar os Desknigts. Ele provavelmente sabia sobre o Ainz ou algo, aquele grande Magic Caster, desde o começo. Era como juntar as peças espalhadas de um quebra-cabeça, revelando uma bela imagem horripilante. Então, Fluder conhece esse monstro. De quanto tempo atrás eles estavam em conluio? Do começo? Isso é certo. Fluder estava envolvido em cada passo dessa bagunça, desde a descoberta da tumba até o envio dos trabalhadores. Ele finalmente fez uma conexão entre todas as peças espalhadas do quebra-cabeça. Quando se pensava assim, uma luz saía sobre a maioria dos mistérios. Traição, é isso? Traição. Ele vendeu o império. Era uma voz de ressentimento amargo nascida dos buracos do inferno, ou talvez de uma criança chorando. Seus subordinados não ousaram fazer perguntas a ele. Eles simplesmente permaneceram em silêncio enquanto estudavam seu rosto. Jirkniv se virou para encará-los. Fluder Paradine nos traiu a todos. Sendo esse o caso, que dano isso causará ao Império? Podemos colocá-lo em uma sinecura e colocá-lo em prisão domiciliar? Todos não puderam deixar de olhar para aquela afirmação inacreditável. Como isso é possível, Vossa Majestade? Isso seria muito até para uma piada. Raiva incontrolável ardia em Jirkniv quando o acólito falava. Ele queria gritar: eu não quero ouvir tanta besteira. Mas ele segurou a língua. A razão pela qual ele fez isso foi porque em algum lugar em um canto de sua mente, um jovem em Jirkniv estava dizendo que ele não podia acreditar nisso. Jirkniv crescera observando os esquemas e a traição do lado sombrio da sociedade nobre. Com isso, o adulto Jirkniv respirou fundo e expeliu o calor ardente em seu peito e as emoções ardentes em seu coração. Eu vou dizer isso mais uma vez. Fluder Paradine nos traiu. Sendo esse o caso, que dano isso causará ao Império? Seus subordinados se entreolharam e, depois de alguns segundos, o acólito falou. É difícil imaginar. A quantidade de dano não pode ser estimada com um único relance. Com o mestre ao redor, poderíamos estar confiantes de superar qualquer outro país. Temos sido capazes de permanecer não envolvidos com as políticas mesquinhas de outras nações até agora por causa disso. Ele olhou para o escriba, para ver se ele concordava com as palavras do acólito. O escriba ficou pálido e assentiu. Se os países vizinhos souberem que ele foi comprometido, eles podem começar a fazer movimentos. Não é para isso que serve a agência de inteligência imperial? Ah, entendo. Graças ao Fluder, eles não tiveram a chance de ganhar muita experiência. É como diz, Vossa Majestade. O mestre é ele. A possibilidade é chocantemente alta. Jirkniv interrompeu o escriba. Mas se for esse o caso, então teremos uma incrível quantidade de trabalho para fazer. Primeiro, vamos decidir quem será o sucessor de Fluder. Existem candidatos adequados. As chamas do desejo brilhavam intensamente nos olhos do acólito quando ele ouviu aquelas palavras, e Jirkniv não pôde deixar de sorrir internamente. A posição de ser o sucessor de Fluder como um mago da corte imperial era uma tentação de dar água na boca. Afinal de contas, era uma posição que dava o direito de administrar os Magic Casters arcanos em todo o Império. Como a posição sempre fora preenchida por aquele grande herói, ninguém mais pôde reivindicá-lo. Mesmo se alguém tivesse a ambição para isso, seu oponente era forte demais para ser vencido por meios perversos. E agora, esta posição até então selada havia sido oferecida a ele. A ganância é ótima. O desejo impulsiona o progresso. Eu aprovo esse tipo de desejo. No entanto, eu provavelmente deveria perguntar, apenas no caso
No entanto, é preciso ter em mente que, como um mago da corte imperial, alguém pode ser chamado para lutar com aquele monstro. As chamas da ambição do acólito saíram naquele instante. Ele não conseguia nem se animar com isso. A posição que ele desejava se tornou uma que ele queria evitar mais do que qualquer outra coisa no mundo. Ele teria uma chance melhor de sobreviver a um pulo de um penhasco de 500 metros de altura em um banco de pedras do que em uma batalha contra Enzo Algoven. Não, no melhor dos casos ele morreria no local. Enquanto o acólito pensava naquela perspectiva, um novo olhar surgiu em seus olhos. Era o olhar de um rato assustado que havia sido encurralado por um predador. As esperanças no coração de Jirkniv morreram. Ele poderia dizer que este homem não tinha coragem de enfrentar a Enzo Algoven. Ou melhor, ele nunca deveria ter esperado isso em primeiro lugar. Sim. Nesse caso, conheço algumas pessoas que podem usar o 4º nível de magia. Que tal escolher um deles? Claro, eu sei algumas magias desse nível, mas eu não sou muito versado com elas. Você não é o mais habilidoso dos acólitos. Como poderia ser? Há muitos mais excelentes que eu. Quando voltarmos, eu lhes darei os nomes imediatamente. Era óbvio que um homem iria querer se render imediatamente quando solicitado a lutar contra um monstro incrível como aquele. No entanto, o que ele precisava era de um homem que não perdesse seu espírito de luta mesmo naquele evento. Isso não vai funcionar. Seria ingênuo pensar que ele é uma exceção. Provavelmente seria melhor considerar que quem conhece a Enzo Algoven não terá coragem de lutar contra ele. Isso significa que terei que entregar essa tarefa a pessoas que ainda não conheceram esse ser. Talvez essas pessoas ignorantes sejam movidas pelo desejo e lutem ainda mais desesperadamente contra ele. Não era o melhor dos planos, mas ele não tinha mais nada a fazer. Entendo. Em seguida, reúna informações sobre eles e faça entrevistas. Depois disso, desejo que nosso pessoal de inteligência esteja pronto para lidar com esse sujeito. No entanto, ainda precisamos ajudar a Enzo Algoven. Então, por enquanto, teremos que ser seus cães obedientes, a fim de construir boas relações com ele. Entendido? Seus cães obedientes. Ninguém se opôs a essa frase. Como alguém que viu a grande tumba de Nazarick que faria isso? Então, Vossa Majestade. Quanto tempo vamos ter que abanar para aquele monstro? Teremos que deixar isso para nossos filhos. Nossos netos. Jirkniv olhou em volta, para se certificar de que nenhum espião entrou na carruagem e verificou se a porta estava bem fechada. Com tudo isso feito, e sem mais problemas aparentes para ele, Jirkniv começou a explicar sua estratégia para lutar com a Enzo Algoven. Nós, e por nós quero dizer o Império, o Reino, a Teocracia, a Conselho Estadual, o Reino Sacro e outros países, se unirão em uma coalizão. Será uma grande coalizão, destinada a derrotar a Enzo Algoven. 6 olhos arregalados se voltaram para Jirkniv. O que há para se surpreender? Nenhuma nação pode derrotar esse monstro. Então, tudo o que podemos esperar é trazer todos os países vizinhos para uma coalizão, para que possamos mudar a situação. Estamos realmente indo lutar com ele? Sim. A resposta de Jirkniv foi simples e sucinta. Em vez disso, se não lutarmos, não temos chance de sobrevivência. Então por que estamos ajudando aquele monstro a fundar um país? Porque esse é o primeiro passo na formação desta grande coalizão. Jirkniv olhou para todos. Você está ouvindo? Ótimo. Estamos atualmente nos arredores de Irrantel, que é um local valioso nas fronteiras do Império, do Reino e da Teocracia. Se aquele golfo monstruoso quiser fundar uma nação lá, ele estará fazendo inimigos de todas essas 3 nações. Jirkniv respirou fundo e continuou. E outra coisa. O golfo é um undead. Duvido que ele trate os humanos, os vivos, com qualquer coisa que se aproxime da decência. O povo também não sofrerá o domínio de um rei undead. Haverá rebelião, que será prontamente reprimida por aquele monstro. O reino não ficará feliz em entregar-lhe terra também, e duvido que a Teocracia, a nação mais forte da vizinhança, não faça nada. Mas Vossa Majestade, se o Império ajudar em seus esforços, certamente seremos vistos como o lado do monstro, certo?
As nações próximas estarão de guarda contra nós. Essa coalizão de que o Senhor fala não contará o império entre eles. E mesmo se eles vencerem esse monstro, seremos os próximos, ou pior, eles podem nos atacar primeiro. HMPH. Jirkniv sorriu. Vamos trabalhar nas sombras. Precisamos deixar os outros países saberem que o Império está espionando a nação do Govn. Vai ser difícil, mas também é o único jeito. Eles realmente acreditarão em nós. Se fosse eu, pensaria que era uma armadilha. Então, teremos que convencê-los mostrando a força de Ainzo Algovn. Se ao menos houvesse uma maneira de mostrar às outras nações o poder dele, bem, nós teremos que providenciar para tal situação. Por exemplo, deixá-lo mostrar seu poder no campo de batalha. O Império não poderia apenas não ajudar o Govn a construir sua nação e fingir a ignorância em tudo. Jirkniv olhou para o escriba como se fosse retardado. Temos que ir e vir como morcegos apenas para garantir o mínimo de segurança para nós mesmos. O que você acha que as pessoas no reino vão fazer se ele ganhar território por perto para nada? Em outras palavras, Jirkniv estava escolhendo o pior caso. Por essa razão, o Império tem que fingir ser o amigo daquele monstro enquanto ajuda essa coalizão. Em outras palavras, se estivermos expostos, provavelmente seremos os primeiros no bloco de destroços desse monstro. Ou melhor, se dependesse de mim, eu certamente destruiria este país primeiro como um exemplo para os outros. Eu tenho certeza que o Senhor passaria por isso se dependesse unicamente do Senhor, Vossa Majestade. Tomarei isso como elogio. Por causa disso, não podemos ser os únicos a propor essa grande coalizão. Precisamos deixar outros países darem o primeiro passo. O que devemos fazer é reunir tanta informação sobre Nazarick quanto pudermos, assim como encontrar alguém que possa derrotar o Govn. Pessoas como essa realmente existem. Dado o tom casual com o qual foi dito, ninguém teria acreditado que aquelas palavras vieram do acólito. O Govn era um adversário inimaginavelmente poderoso, que poderia ser imbatível até mesmo para os dragões mais poderosos. Ele era um adversário que fez as pessoas pensarem dessa maneira. E a isso, Jirkniv deu uma resposta confiante. De fato, existem. Pessoas assim realmente existem. Não percebeu? Não se lembra do que viu na sala do trono? Quando ele colocou dessa forma, parecia óbvio o suficiente. Os monstros se alinharam com Ainz, Aura, Maré, a garota de cabelos prateados, o inseto, Demiurge. Ele estava se referindo a eles. Você planeja induzir uma revolta. Embora eu não ache que isso seja possível, devemos nos preparar para isso, apenas no caso. Precisamos preparar riqueza, prestígio, membros do sexo oposto e assim por diante para nos fazer parecer um pouco atraentes para eles. Não vai ser difícil. De fato, será. Ainzo Algovn se apresenta como um tirano. Assim, eles não o trairão facilmente. No entanto, mesmo que seja esse o caso, temos que agir. Este não é mais apenas um conflito entre as nações. Jirkniv olhou para os três com uma expressão resoluta no rosto. O que vem depois disso será uma batalha pela sobrevivência da humanidade como espécie. Será uma luta pelo futuro. Dedique seus corações e almas a isso.